Quem disse que o átomo é elementar? O início de nossa travessia em busca dos constituintes fundamentais parte do instante em que descobrimos que o nosso elementar átomo não era realmente elementar. Havia estrutura neste átomo, e assim ele perdeu seu status de fundamental. Quem o deixou não fundamental foi Thomson. Thomson estava explorando as propriedades dos raios catódicos e em 1897 descobriu que estes raios eram feitos de corpúsculos com carga elétrica negativa. Logo, deveria ter uma região onde houvesse carga positiva. Pronto! O átomo agora tem estrutura, e para acomodar essas descobertas, Thomson propôs seu modelo, pudim de passas. Em 1895, na Universidade de Cambridge, Rutherford começa a realizar alguns estudos no laboratório do professor Thomson. Rutherford não estava interessado na estrutura atômica, mas em um novo fenômeno, a radioatividade. Ele observou que as partículas emitidas na desintegração, ao tentar atravessar uma parede espessa, nem todas eram observadas do outro lado, e algumas das que conseguiam eram desviadas da sua trajetória inicial. Rutherford utilizou o modelo atômico de Thomson para descrever esse desvio de trajetória. Ele utilizou uma fina folha de ouro para que apenas um átomo fosse o responsável pelo espalhamento. Rutherford fez os cálculos com o modelo de Thomson, e o que ele obtinha era que as partículas deveriam ser espalhadas a ângulos muito baixos, e quase não encontrar partículas que voltassem do choque com a folha. Mas não foi isso que a experiência mostrou. As partículas foram muito mais desviadas que o previsto. Rutherford queimou o pudim de passas e viu a necessidade de alterar a receita do modelo atômico. Além disso, seus cálculos diziam que havia uma região com praticamente toda a massa do átomo carregada positivamente. A solução que ele encontrou foi afastar o elétron da região positiva, e para que ele se mantivesse afastado deveria estar em órbita. A região positiva passou a ser chamada de núcleo atômico e o modelo de planetário. Rutherford pôde então explicar o fenômeno que ele observou na folha de ouro. O espalhamento observado agora fazia sentido. Dois anos depois, seu aluno Bohr percebe que este modelo não deveria ser estável, porque partículas com carga elétrica, ao percorrerem trajetórias circulares, emitem radiação eletromagnética, perdendo energia. Isto resultaria no retorno ao modelo de Thomson. Mas Bohr considerava a ideia planetária muito bela para estar errada. Assim, ele propôs que os elétrons estariam em órbitas de níveis de energia com quantidades fixas, que podemos chamar de níveis quantizados. O modelo foi então corrigido. Rutherford sabia que a repulsão entre os prótons não permitiria um núcleo estável. E se houvesse partículas sem carga elétrica? Elas poderiam diminuir a repulsão e permitir estabilidade. Assim, em 1932, Chadwick observa um nêutron, completando o modelo atômico da primeira metade do século XX. Como ele fez isso? Bem, uma forma de observar o nêutron é a seguinte: o hidrogênio possui apenas um próton, o hélio 2, o lítio 3, e assim por diante. Ao medir a massa desses elementos, espera-se que elas tenham a massa correspondente aos seus prótons, mas às vezes isso não acontece.
e a massa observada é maior. Essa massa, em excesso, entrega a existência de uma partícula sem carga, o nêutron. Como devem imaginar, este átomo vai se apresentar anos mais tarde como feito de outras partículas, deixando de ser ainda mais fundamental e elementar.